a 13, que nos falam assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve e entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? E lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 a 9, temos esta escritura, estes oráculos divinos da palavra de Deus. Capítulo 3, versículos 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, que por seu Espírito Santo sejamos todos iluminados para bem compreendermos a sua santíssima palavra, em nome de Jesus. Vou cantar, quero convidar o meu genro, que sempre nos assiste nessas horas, porque ele vai me acompanhar neste hino que faz parte da minha vocação. Este hino faz parte da minha vocação e eu, quando canto, estou dando graças a Deus pela memória daquele que foi meu reitor e foi professor e foi, durante mais de 50 anos, pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E a música é da harpa cristã, mas a letra é do pastor João Filson Sorém. Eu ainda estou viciado a um pouco de óculos, só para minha segurança eu vou pôr o óculos aqui. Vamos lá. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto o glorioso galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor
da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e com Cristo vou cantando estou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Oremos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Igreja, testemunha e vinha de Deus. Há preciosidades que só conhecemos quando conhecemos Deus. E por vezes, como diz o profeta Oséias, o meu povo não tem conhecimento. E por isso, tantas vezes, não temos a consciência do que é a igreja. Mas houve um momento na história em que, na providência de Deus, ele assim pensou. E a sua palavra, por vezes, não nos é um encanto, pois não compreendemos como a sabedoria de Deus age, governa e também permite determinadas situações. Em Isaías capítulo 5, nós lemos esta palavra: agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Me esqueci de ligar.
Como é que eu faço? Muito bem. Esperava que desse uvas boas, e eis que deu uvas bravas. A semente era santíssima, o terreno fertilíssimo, o lagar estava ali para abençoar a plantação. E o que aconteceu? Ele esperava que desse uvas boas e deu uvas bravas. Nós não podemos nos esquecer das realidades da vinha de Deus, que é a igreja. Calvino afirmou: o mundo é o palco da glória de Deus, e o homem sendo a testemunha dos grandes atos do Senhor. Mas é lapidar o pensamento de Spurgeon: não darei muito valor à sua religião até que possa vê-la. As lâmpadas não falam, mas brilham. Sim, o que pensarmos do que é uma testemunha? A lei humana, os códigos, por vezes, precisam de testemunhas de determinados crimes e iniquidades dos homens, e sempre pede testemunhas. E elas são obrigadas a fazer juramento de falar a verdade, porque se não fizerem, estarão também sujeitos às próprias leis que buscam inocentar ou incriminar aqueles que cometem delitos. Mas nós temos na história a realidade de homens que foram testemunhas e por causa do seu testemunho sofreram agravos, perseguições, martírios, mas não negaram a sua fé. Diz a história que Policarpo, quando cercado pelo governo romano para negar a sua fé, ele, temendo a morte, escreveu a sua renúncia à fé em Cristo Jesus. Mas antes de coisas piores lhe acontecessem ao coração, veio-lhe a consciência da infidelidade ao Senhor, que não se negou a si mesmo, foi ao patíbulo da cruz, sofreu ignomínia, sangue precioso que lhe banhou o corpo, que desceu das mãos sob cravos, cerca de 5 centímetros tinha cada cravo, e as suas mãos foram encravadas, nos pés também, os mesmos cravos, e isto era que lhe sustentava o corpo. E Policarpo se lembrou desta realidade e resolveu declinar da sua renúncia. E quando lhe acenderam a fogueira, a primeira coisa que ele fez foi colocar diante do fogo a mão com a qual ele havia negado o seu Senhor. Oh, meus irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo realidades no tempo moderno, de quantos que são cristãos filosóficos, mas não são espirituais, de quantos que são religiosos, mas não são espirituais, de quantos que se dão a uma realidade hoje. Permitam-me, não queria falar sobre isso agora, são os desigrejados, que não vê a igreja como altar maior que Deus preparou em Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja. E vê em nós, ministros, tantos frágeis como as suas ovelhas, que vêm homens tão frágeis como quaisquer outros, e por causa disto desprezam o valor e o tesouro que significa a igreja. Eu estava andando, aliás, numa das ruas dessa cidade, não quero declinar o nome, nem com quem me encontrei, até em respeito à sua memória. Eu fui pastor da sua mãe numa das minhas igrejas, na igreja de Bento Ribeiro. E encontrando-me com ele era oficial de uma das nossas igrejas, de bengala,
de Bengala, com a sua esposa, que era uma grande corista, e nos abraçamos. Fazia tempo que não nos encontrávamos. Eu disse: você está onde? Que igreja? Ele disse: eu estou procurando a igreja de Filadélfia. O quê? Sim, eu estou procurando a igreja de Filadélfia. Eu disse: está dentro de você e você ainda não sentiu? Eis que põe diante de ti uma porta aberta, ninguém poderá fechá-la. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É a palavra de conselho. E você está procurando. A esposa diz: eu não falei para você? Eu não falei para você? E há muita gente aí procurando a igreja de Filadélfia, quando a consciência e o coração, mesmo cheio de conhecimentos cristãos, de Bíblia, não tem a realidade experiencial de que é parte da igreja. Nos boletins antigos desta igreja, através do saudoso presbítero Josédes, ele publicava sempre um pensamento: uno Christianus, nulo Christianus. Cristão sozinho é cristão nulo. Mas é importante, se é que isto é importante, mas doloroso, que às vezes não amamos a igreja, mas amamos outras instituições. Que às vezes não amamos a comunhão da igreja, porque nós não somos a sua comunhão, mas amamos a comunhão de tantos que não têm temor e que nos extasiam, a sua sabedoria, a sua fortuna. Nós desprezamos a comunhão de tantos irmãos iguais a nós, às vezes até, não sei se estou falando a verdade, nem quero dizer que foi o Espírito Santo que me disse: são melhores crentes do que nós, são mais humildes do que nós, outros estão realizando obras maiores do que nós. Nós os desprezamos e, para justificar a nossa ausência, desprezamos a igreja, não contribuímos para a obra de Deus, não amamos os pastores, não amamos nossos irmãos, porém amamos aqueles que são do mundo. Fazemos deles uma espécie de pequena idolatria, porque recebe o nosso amor, a nossa palavra, mas a igreja de Deus são infiéis. Muitos até criados nas igrejas, mas são infiéis, porque para eles os pastores não são os mesmos, os irmãos não são os mesmos, a missão está distorcida diante do mundo desafiador. Eis que Deus plantou, o vinhateiro plantou uvas boas, e quando elas cresceram, eram uvas bravas. Quantos de nós somos vinhas do Senhor? Quantos de nós amamos a vinha do Senhor? Quantos de nós estamos nos esquecendo que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Sem mim nada podeis fazer. E tem gente empregando os seus valores, a sua influência em realidades que não dizem respeito ao reino de Deus. E quando nós nos encontramos, eles nos apresentam seus amigos, sua sabedoria, sua amizade profunda, mas estão desprezando a comunhão daqueles que humildemente estão servindo a Deus, de cujas vidas nós não fazemos parte. É a igreja dos desigrejados. Eu não queria ser pastor de uma igreja de desigrejados, porque quando eu chegasse lá, eu ia ser pior do que os irmãos que estão lá. Um crente encontrou-se com o pastor os doutores: onde é que você está, pastor? Estou procurando uma igreja boa, uma igreja santa, uma igreja fiel. Eu disse: meu irmão, não me convide para esta igreja, porque quando eu chegar lá, eu vou contaminá-la também. E você também vai contaminá-la. Porque a igreja é a comunhão de santos, ungidos e jungidos à realidade da presença do Espírito Santo. Sim, Deus nos permitiu
ser família bendita do Senhor. Mas há uma realidade na igreja, como em toda a natureza e a história. Deus é o grande econômico da sua igreja, como é da história, como é da eternidade, como é de cada realidade que ao nosso redor está e que às vezes fogem da nossa visão e compreensão. Mas Paulo diz que nós somos lavouras de Deus, cooperadores de Deus na sua obra. Deus nos chamou para isto. Há muitos que estão buscando a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Há igrejas que são verdadeiras realidades comerciais de fé. As pessoas vão lá porque querem receber algo, mas a Deus não dão algo de suas vidas e querem ser abençoadas. Stanley Jones, aliás, não foi Oswaldo Smith, era pastor da igreja chamada Igreja do Povo em Toronto, Canadá. E ele, pregando um sermão sobre consagração, terminou mostrando que ser consagrado é oferecer tudo a Deus. E havia uma irmã muito piedosa na igreja, mulher de oração: pastor, mas eu estou na igreja sempre, eu contribuo, eu oro, eu procuro dar testemunho, porque eu não tenho plenitude de alegria. Ele a conhecia, pôs a mão no seu ombro e disse, sabia que ela tinha uma filha única, e ele perguntou, se Deus chamar a sua filha para a obra missionária, a senhora vai ser... Não, minha filha, não! Como é que a irmã quer ter uma vida alegre, vitoriosa, se sequer já ofereceu a sua filha para a glória de Deus? É interessante que eu preguei uma vez um sermão numa das minhas igrejas, e uma irmã chegou na porta, ela tinha uma filha muito bonitinha, muito graciosa, crianças, e ela se esqueceu do sermão, eu acho. Pastor, Deus levar minha filha para a obra missionária? Não, só tenho essa, pastor. Depois aquela filha, durante muito tempo, lhe deu muito trabalho, lhe deu muito desgosto. Pela graça de Deus, Deus a restaurou, e ela hoje está servindo a Deus, enquanto seus pais estão afastados da comunhão da igreja. E ela servindo a Deus com os filhinhos que Deus lhe deu. Nós somos econômicos, não somente da história. Nós somos econômicos, primeiro, de toda a natureza que Deus criou. O jardim do Éden, toda aquela beleza. E às vezes nós pensamos que tantas árvores que existem no mundo, frutíferas, são coisas novas, desde o jardim do Éden que elas existem. Deus criou o homem e a mulher para serem seus econômicos. É uma diaconia da vida. Somos diáconos, diaconisas nas mãos de Deus para a semeadura do seu reino. Somos econômicos. Ele nos envia e atrás de nós e sobre nós põe as suas mãos, capacitando-nos para a realização da sua obra. Cada um de nós, de maneira personalística. Augusto Cury tem um livro muito interessante que diz, você é insubstituível. É que Deus nos criou cada um de nós com capacidades diferentes, porque a vida, a sociedade e a história precisariam de pessoas para lhes serem úteis e abençoadoras. E aqui eu quero dizer, não sei se os teólogos, como o reverendo Marcelo, concordam comigo, é um mito dizer que há coisas espirituais e coisas seculares. Nada é secular diante de Deus. Imagine que só fossem engenheiros crentes, advogados, médicos, enfermeiros,
engenheiros, somente crentes, mas Deus, que ao homem gerou, a cada um deu uma capacidade especial para realizar a sua providência, porque todos precisamos. Agora, é verdade que os crentes são personalizados com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, para, na estrutura de sua existência, onde quer que atuem, sejam ministros, administradores, diáconos, ecônomos, nas mãos de Deus. Sim, certa vez, a Biblioteca Nacional resolveu fazer uma homenagem a Rui Barbosa. Mandaram fazer o seu busto e no dia da inauguração ele estava lá. Os discursos foram tantos e depois deram a palavra a Rui Barbosa. Ele era loquaz. Eu acho que eu aprendi um pouco com ele, eu falo demais, né? Mas hoje eu queria pregar o sermão todo. E quando terminaram, ele não era cristão, mas tinha ideias cristãs. Ele não era cristão, mas escreveu uma obra sobre a igreja tradicional de nossa pátria, né? Sobre a igreja e o concílio, coisas assim. Mas ele disse, o homem deve ter 3 preocupações na vida. A primeira, com a sua existência, porque ele precisa ser útil em alguma coisa para a própria sociedade. E preservar assim o seu nome, porque a história vai sempre se lembrar dele. A segunda coisa é a sua vocação, porque Deus é quem o capacita em alguma área da vida para ser uma bênção, para servir a sociedade. E a terceira é com a realidade daquilo que aprendemos na palavra de Deus. Pela graça de Deus, sou o que sou. Estas 3 coisas são imutáveis. Somos alguma coisa pela graça de Deus. Que mérito, meus irmãos, temos nós? Mas é pela graça de Deus, que nos é orvalho nas securas, que nos é orvalho penetrando o nosso coração para eliminar todas as nossas aparentes lutas, privações, que nos é orvalho sustentador da nossa alegria quando tristes, do poder quando estamos fragilizados. Deus é graça. Pela graça de Deus somos o que somos. Será que cada um de nós nesta manhã já pensou que a graça de Deus está à sua disposição? Hoje não está fazendo uso desta graça que é de Deus para ser uma bênção na igreja, na sociedade, nos negócios, sim. Uma vez, o saudoso governador do antigo estado da Guanabara, que todos nós conhecemos, Negrão de Lima, ele nomeou o reverendo Benjamin Moraes para ser seu secretário de Educação. E um dia ele confidenciou ao amigo, tudo que vem da mesa do professor Moraes, Benjamin Moraes, eu não leio, eu assino. Eu tive um membro da minha igreja que hoje está muito doente, foi meu diácono, foi para Brasília e lá eleito presbítero, hoje está muito doente e ele era militar. Cheguei na igreja, ele era primeiro tenente do exército. Aí foi promovido a capitão. E o seu comandante fez um almoço em homenagem a ele. E mandou me convidar. Eu estive lá. Ele me chamou ao seu gabinete e disse, pastor, eu vou citar o nome dele em homenagem dele.
Capitão Gomes é um homem de minha inteira confiança. Eu gostaria muito que ele estivesse ouvindo essa palavra. Aldair Soares Gomes. Ele foi contemporâneo do presbítero Gerson na Academia das Agulhas Negras. Este homem é um exemplo. Ele trabalha na parte administrativa da nossa unidade. Ele é tão íntegro que o irmão dele é cabo, cometeu indisciplina e eu dei 8 dias de prisão ao irmão dele. Ele não teve a coragem de vir me pedir para livrar o seu irmão da prisão. E disse, pastor, o que vem da mesa do capitão Gomes, eu não leio, eu assino. O que é que Deus perguntou a Moisés? O que é que tens na mão? Eu tenho uma vara, solta a vara. Ela virou cobra, pega pela cauda. Ninguém pega uma cobra pela cauda, pega pela cabeça. E ele pegou pela cauda, Deus transformou numa vara, e Deus disse que com aquela vara ele iria conduzir o seu povo. O que é que temos na nossa mão? Em nosso coração, em nossa chamada, para ser uma bênção no trabalho de Deus. Quantas vezes eu não quis ler, mas posso citar agora, lá em Isaías mesmo, aliás, lá em 1 Coríntios mesmo, o que Paulo escreveu, e que não é uma realidade ditosa, pois ele diz assim, que logo no início do capítulo 3, ele falou assim para a igreja de Corinto, dizendo o seguinte, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, porém, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Guilhermino, eu sou de Nélio, de vez em quando a gente encontra, você quem? Eu sou da igreja de fulano de tal. Põe acima da glória de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou servo de Deus servindo em igreja tal. Eu sou de Paulo. E outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Deus nos chamou para econômicos da sua igreja e do seu reino. Não podemos descurar essa realidade. Por outro lado, Deus, quando fez formoso tudo que nós podemos contemplar, Ele também já pôs de antemão em sabedoria. No coração do homem precisamos estar despertos para isso, na consciência, que tudo Ele fez formoso no seu devido tempo e deu dons aos homens, capacidade gerencial do seu reino. Todos nós temos essa responsabilidade. Não pensa, irmão, que às vezes um queixume, uma dissidência, uma briga por liderança na igreja, uma censura ao comportamento de qualquer irmão, não é o diabo que traz isso, é uma consciência que se deixa anestesiar e ele conduz assim para dizer, ei, onde está o seu Deus? Como falou, como vemos na vida de Asaf, e que ele teve grandes problemas, dizendo da prosperidade dos ímpios, e ele ficou muito preocupado, depresso, com a realidade
da maneira como a iniquidade dava aos ímpios prosperidade. E há tanta gente rica aí, próspera, sim. Aí ele disse, até que eu entrei no templo de Deus. Até que... Meus irmãos, eu preguei um dia desse numa igreja, tem irmãos dessa igreja aqui. E eu fiz uma pergunta que Priscila disse, como é que você faz uma pergunta daquela no sermão? Essa mulher me vigia muito, viu? Alguém aqui está negociando com o diabo? E há muita gente que inconscientemente está negociando com ele, vendendo os seus dons, vendendo a sua capacidade de servir, vendendo a sua honestidade profissional, vendendo o seu testemunho, dando lugar ao diabo, e ele age para afastar o nosso coração de Deus, como fez no jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais não queriam comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque Deus dissera, se comer vai morrer. Ele está dizendo isso porque se você comer vai ser igual ou superior a ele, não tem problema nenhum. E há muita gente que não tem problema nenhum a ser desonesto. Eu fui procurado um dia e fiquei com muita dificuldade com o irmão em minha igreja, contando da maneira desonesta como ele estava agindo no seu trabalho. Pastor, o que é que eu vou fazer? Eu preciso do emprego. Eu estou sendo desonesto com o meu patrão. Me foi muito difícil ler a Bíblia com ele, orar com ele. Eu não sei como terminou aquela história. Sei que hoje ele também não está na igreja. Sim. Deus nos fez econômicos. Há um crente muito querido do meu coração, também não posso citar o seu nome, nem a sua profissão, nem a igreja onde ele serviu e creio que ainda hoje serve. Ele tinha uma grande empresa. E o seu pastor me disse, Nélio, se fulano fosse dizimista, ele sozinho mantinha a nossa igreja. É uma igreja de classe média alta. Ele sozinho mantinha a igreja, mas ele não é. Ele tinha uma grande empresa, tinha contratos com o governo federal, até para obras no exterior, e veio a grande depressão financeira quando veio a revolução, aquela tal revolução de que alguns aqui foram vítimas, e o negócio dele despencou. Basta dizer aos irmãos que de uma canetada só, ele demitiu somente engenheiros, 260 engenheiros. Imaginem as outras classes do seu trabalho. E o tempo passou. Uns 15 ou 20 anos depois eu me encontrei com ele no centro da cidade, ele me viu. Quando me Quaresma, aí veio ao meu encontro, como vai? E eu já tinha o hábito naquele tempo de beijar homem também, né? Eu beijei, ele me beijou, ele bem vestidinho, uma pasta na mão. Eu disse, você está indo para onde? Está indo para o escritório? Não, Quaresma, eu estou procurando trabalho. Eu estou procurando trabalho, Quaresma, e não encontro. Irmãos, quando nós não pomos nas mãos de Deus, no altar de Deus, a nossa vida, e porque pondo a nossa vida, pomos o nosso coração inteiramente, pomos a nossa vocação e profissão inteiramente, pomos também os bens inteiramente, Ele é quem nos dá prosperidade. Nós não precisamos ir a Deus buscar prosperidade, porque Ele dá no seu devido tempo. Na igreja presbiteriana de Campina Grande, eu já estava no seminário, havia um pastor nosso, que alguns talvez tenham conhecido, chamado Jacó de Oliveira. Interessante o nome de Jacó num pastor, né? Jacó de Oliveira, ele era Espírito Santense. Eu pensei que ele era paranaense, mas eu estava pregando numa igreja, e quando terminou o irmão da igreja, um presbítero, disse, não, pastor, ele é meu irmão, era meu irmão. Ele é Espírito Santense. E ele consagrou a Deus o ministério da mordomia, e dava muita ênfase ao dízimo. Meu pai é quem me contou isto, porque meu pai estava presente. E a igreja presbiteriana de Campina Grande,
que cabe assim umas 800 pessoas, todas as igrejas ali reunidas, e ele falando. E havia um presbítero da igreja, que a igreja toda conhecia, que era presbítero, mas não era um homem honesto em participar da vida financeira da igreja, porque tem que dizer assim, dízimo não é da igreja, não é da Bíblia, não é do Novo Testamento. Aí o presbítero começou a se coçar. Reverendo, peça a palavra. Pô, não, meu irmão. Reverendo, eu sou crente, sou membro da igreja, sou presbítero aqui da igreja. Se eu não der o dízimo, eu perco a salvação? Não, meu irmão, perde não. O senhor não vai perder uma coisa que o senhor nunca teve. Como é que você admite que é um de Deus, a quem Deus tem abençoado os seus negócios na sua vida, e não é dizimista? Pelo menos dizimista. Dízimo é o mínimo, não é o máximo não. É um símbolo de todos os valores com que Deus enriquece a nossa vida. E dizemos, esta parte pertence ao Senhor. E as outras realidades de nossa participação é sermos generosos com quem tem necessidade. Todos os anos, a Confederação das Mulheres faz uma campanha do Natal missionário. E é uma luta muito grande, porque são centenas e centenas de SAFs, de federações e sinodais. A campanha é intensa e é uma luta, porque nós temos cerca de 500 e tantos missionários no mundo inteiro. E a Confederação das Mulheres, no Natal, manda uma oferta especial para a ceia de Natal do missionário e de sua família. Pela graça de Deus, elas sabem dividir tudo direitinho, porque tudo é igual, e mandam, e vez por outra eu vejo missionários agradecendo a bênção, mas nós às vezes temos bem, usamos para o deleite pessoal, usamos para a vida na baba, usamos para os prazeres, usamos para fim de semana, e não consagramos tudo a Deus, nem nós, nem os nossos filhos. Eu era pastor de uma igreja aqui, essa eu posso falar, porque o que aconteceu foi lá no meu pastorado. Eu tinha uma irmã muito boa, uma crente que aos meus olhos, que mulher, tinha 2 filhos adolescentes, morava perto da igreja. E eu comecei a sentir falta dela na igreja. E eu, naquele tempo, eu sempre tinha o cuidado de olhar quem faltava no domingo para na segunda-feira eu ir visitar, saber o que é que houve. E na primeira vez que ela apareceu na igreja, naquele tempo a igreja não tinha telefone, ela, com as crianças, disse, eu queria fazer uma visita à irmã. Ela disse, melhor dia é quinta-feira à tarde. Eu não gosto de marcar visita, porque ela tem um banquete, né? O povo faz o melhor, faz um lanche para engordar o pastor. Eu fui, cheguei, ela estava à mesa posta. E comecei usando aquela técnica de entrevista, quebrar gelo. Quebrando gelo. Aí eu entrei no assunto. E depois dizer que estava sentindo falta da cooperação dela na igreja, das crianças na escola dominical, e dizendo a ela a importância de sermos pais que cuidam da vida espiritual dos filhos. Ela lá pelas tantas não aguentou e disse, pastor, eu vou contar ao senhor porque eu não tenho ido à igreja. Meu marido é um empresário, é um homem rico, bonito, sexy. Pastor, se eu for à igreja todo domingo, eu não sei o que é que meu marido está fazendo no fim de semana. Eu vou à igreja, ele sai de casa, tal. Não, pastor, eu tenho que estar com ele. Fim de semana, para onde ele vai, eu vou também. Por isso que eu não tenho ido à igreja. Aquilo me entristeceu muito. Eu li a Bíblia e orei com ela. Um mês depois, chegou a notícia lá na minha casa, no Encantado. Fulana faleceu. Ela tinha um carro e num cruzamento da rua, numa rua ali no Encantado, Cruz de Souza e Joaquim Martins, ela ia descendo um carro, se chocou, parece um caminhão, a porta do carro dela se abriu, naquele tempo não se usava cinto, ela foi arrastada ladeira abaixo, quebrou-se toda e morreu instantaneamente. Eu fiquei muito triste. E no sepultamento dela, eu estava lá com o saudoso reverendo da igreja congregacional,
muito antigo, fui da Igreja Fluminense, e ele me citou Isaías 57, que o justo perece para que não veja o mal. E dizer, pastor, Deus é soberano. O tempo passou. Eu fui visitar, se algum irmão quiser que eu pare para ir lanchar e depois voltar, eu paro, viu? Mas eu queria terminar. Eu fui visitar o Sazi e lá encontrei a mãe dela, crente fervorosa. Quando ela me viu, me abraçou, chorou. O que é que houve? Ah, pastor, como minha filha sofreu sem saber. Nós descobrimos depois que ela morreu que o marido dela tinha uma família, uma outra família com filhos e tudo. E ela não sabia. Eu estou muito penalizado com tudo que aconteceu. Deixou a igreja, deixou de educar os filhos, deixou de servir a Deus, porque né, meu marido é muito bacana. É por isso que me permitam a liberdade, mesmo que o pastor nunca mais me convide para a igreja. Eu sou contra casamento misto. Misto que eu estou dizendo não é homem e mulher, não. É crente com descrente. Porque não podem chamar o outro para orar juntos, para cantar juntos, para educar juntos, para levar a igreja juntos. Não podem, não tem liberdade. E quantas vezes isto é um problema muito sério. E quando a escolha não é feita sob a direção de Deus, os resultados são danosos. Ainda bem que Deus pega aqueles que são filhos dele, fazem deles santificadores da própria família. Sim. Meus irmãos, eu vou encurtar um pouco aqui, porque eu quero dizer que a nossa vida como crentes na individualidade personalística, tanto é que a medicina já disse que ninguém tem duas impressões digitais iguais. E a maneira como se descobre criminosos e tudo é através da impressão digital. Augusto Cury disse que ninguém é substituível. Sim, a vida na igreja é uma oportunidade que Deus nos dá para abençoar a sociedade, não a sociedade nos abençoar. Não desprezarmos a igreja, fazermos nossas festas, e as primeiras pessoas são as mais íntimas do crente, e o crente censurando os seus irmãos. Não entende ele que é o diabo que está realizando isso para criar divisão na igreja, levando os irmãos para se afastarem da igreja. É tempo de buscar a Deus, é tempo de voltar o seu coração para Deus. A igreja é oportunidade perene. Quando eu adoeci, eu continuo doente, e eu ficava preocupado porque estava começando a ficar velho. Eu já estou ficando velho. E quando eu ficar idoso, como é que vai ser? Vai ser muito pior. E eu senti no coração, meus irmãos, crianças, adolescentes, jovens, Deus nos preparou para uma vida longeva, para cumprir os seus planos em nossa vida. Podemos ter uma circunstância como qualquer mortal, uma enfermidade que nos chame antes para a eternidade, para usufruir de fato, como diz Stanley Jones, da verdadeira cura divina. É quando nós chegamos na eternidade, temos alegria, não temos mais lágrimas, não temos mais dor, não temos mais separação, porque todas as coisas passaram. Deus nos criou para termos uma vida longeva. E agora eu estou entendendo por que é que eu estou aqui e não já parti. Está aqui Priscila, aqui estão 2 filhos meus, João Francisco, Nélia. Depois que eu saí do hospital, na primeira enfermidade, porque eu estive internado 3 vezes, ela me disse, nenhum de nós queria que você saísse vivo do hospital. E a mesma enfermidade que me levou, não quero dizer a origem dela, está comigo e eu tratando. Meus irmãos, eu estou completando 47 anos de vida presbiteriana. Eu já fiz 61 anos de ordenação pela graça de Deus.
Será que eu vou completar 85 anos agora em agosto? Olha, meu aniversário é 21 de agosto. Eu estou lembrando para ninguém se preocupar com o presente, mas é 21 de agosto. Viu? Por quê? Deus tem um plano para cada criatura. Eu quero citar aqui alguns pensamentos de uma grande mulher que serviu à sociedade durante tantos e tantos anos. Eu acho que deixei o testemunho dela em casa. Não, deixei não. Aguenta, irmão, aguenta. Madre Teresa de Calcutá. Eu posso citar o testemunho dela e o conselho dela, porque ele foi publicado na revista Mackenzie, do Instituto Mackenzie, no número 14. Ela escreveu assim: a vida é uma oportunidade, aproveite-a. A vida é uma beleza, admire-a. A vida é um dom, aprecie-o. A vida é um sonho, realize-o. A vida é um desafio, aceite-o. A vida é dever, assuma-o. A vida é um jogo, jogue-o. A vida é cara, preserve-a. A vida é um tesouro, conserve-o. A vida é amor, saboreie-o. A vida é mistério, aprofunde-o. A vida é uma promessa, cumpra. A vida é uma canção, cante-a. A vida é tristeza, supere-a. A vida é uma luta, trave-a. A vida é um perigo, enfrente-o. A vida é uma aventura, ouse-a. A vida é sorte, mereça-a. A vida é preciosa, não a destrua. A vida é vida, lute por ela. Madre Teresa de Calcutá, da Igreja Católica em Calcutá. Sim, faça da sua vida uma bênção em todas as áreas. Faça da sua vida um tributo de gratidão a Deus por todas as suas bênçãos. Por menores que sejam as realidades de sua atuação na igreja, é Deus quem lhe está dirigindo a vida. Seja fiel à vocação, aos dons que Deus lhe dá. Faça da igreja e do reino de Deus um altar em que ponha ali a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Reporto-me ainda, estou quase terminando, dentro de 15 minutos eu termino. Reporto-me ainda àquela mulher que Jesus curou e que resolveu agradecer a Jesus. E havia um banquete na casa de Simão, e ela irrompeu porta dentro, as mulheres não podiam entrar. Naquele tempo o negócio era muito sério. As mulheres não podiam entrar, ela entrou e levava nas suas mãos um pequeno vaso de alabastro. Não era maior, não é propaganda do Boticário não, viu? Mas é o perfume que eu uso. Aliás, eu não usava perfume, Priscila que me viciou a usar perfume. E ela comprou um vaso de alabastro. Diz a Bíblia que ela pagou por aquele vaso de alabastro 300 denários. Naquele tempo, um denário era semelhante a um dia de trabalho, igual ao nosso salário mínimo do Brasil, não? Um salário mínimo, paga aluguel, bota os filhos na escola e tanta coisa, né? Naquele tempo, um dia de trabalho custava um denário. Ela juntou todas as suas economias e comprou um vaso de alabastro. Alabastro era um mineral dos mais fortes, que não se podia quebrar. Um dos evangelistas disse que ela quebrou. Ela não quebrou, ela abriu, porque ela não tinha força para quebrar. Custou 300 denários. Ela juntou economias de 300 dias. O alabastro, o vaso, aquele perfume, era de nardo puríssimo que vinha do Oriente, muito longe. Sabeis que para fazer um vaso daquele tamaninho, assim como esse vidro aqui,
os perfumistas gastavam cerca de 20 quilos de pétalas. Eles as preparavam para que o perfume fosse puríssimo. Imagine 20 quilos de pétalas. 20 quilos de pedra é fácil, de madeira é fácil, mas 20 quilos de pétalas. Eles preparavam para fazer um vaso, e ela comprou o que havia de melhor. Um vaso de alabastro com nardo puríssimo. E chegou lá, chegou lá, e abriu, e jogou o alabastro em Jesus Cristo, perfumando todo o ambiente. E alguns crentes que estavam ali, não eram muitos, um deles disse: para que este desperdício? De vez em quando acontece isso. Vocês gastam tanto na igreja, tanta gente necessitada por aí. Por que ser dizimista? E alguém disse isso. João, quando cita o fato, ele diz que aquele que estava ali, João conhecia todo mundo ali, né? Ele era muito íntimo de Jesus, era nada menos do que Judas Iscariotes. Isso aí, João diz lá, ele fez isso não é porque amasse os pobres, não é porque ele era ladrão. Ele recolhia as ofertas de todo mundo e passava a mão nela. Passava a mão, não é porque ele amava, não. Para que esse desperdício? Jesus disse: por que estás murmurando? Ela fez o que pôde. Ela quis me ungir para a sepultura. Em verdade vos digo, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim não. Mas em todo lugar onde o evangelho for pregado, isto será lembrado para a memória sua. 20 de julho de 2025, cumpre-se a profecia de Jesus. Isto está sendo lembrado para a memória daquela mulher. Há dois personagens na Bíblia. Um era o rei Jeorão, que levou o povo de Deus ao pecado, à idolatria. Quando ele morreu, lá está escrito, ele se foi sem deixar de si saudade. De vez em quando morre alguém, graças a Deus, esse foi destruído. Mas tem um outro homem que é Abel. A Bíblia diz, depois de morto, ainda fala. Quantos irmãos, depois de mortos, ainda falam? Na sua família, na nossa família, na igreja, homens de Deus. Eu estava lendo estes dias uma obra de Miguel Riso Júnior, e dizendo a Priscila, eu nunca vi tanta sabedoria da palavra de Deus, e também de filosofia, e também o glossário dele, que coisa rica, eu com o dicionário na mão para um livro dele sobre varão de dores, sobre Jesus Cristo. Que homem sábio. Eu cheguei a ouvir, infelizmente, só uma vez aqui no Rio de Janeiro. Bem, mas como é que nós queremos viver? Quero concluir. Ainda tem mais perfume. Um poema de Fanny Crosby. Eu tenho um apreço muito grande pela memória dessa mulher. Ela era cega, nasceu com 2 meses com enfermidade de olhos, fez uma cirurgia e ficou cega. Deus lhe deu o dom da poesia. E dentre tantos hinos, Quero estar ao pé na cruz, né? Rica Fonte e tantos outros nossos hinários, de autoria dela, Fanny Crosby. Ela escreveu um poema, paciência porque vai valer a pena. Minhas mãos. Eu tinha minhas mãos cheinhas de tesouros, a mim tão preciosos, trabalhos de ouro e prata e pedras de valor, era o que eu possuía e lhe votava amor. O mestre veio a mim e pôs nas minhas mãos as suas mãos vazadas, e o meu precioso haver das minhas mãos caiu. Joias despedaçadas rolaram pelo chão e meiga voz se ouviu. Espalma as tuas mãos, sou eu quem deve enchê-las, vazias quero-as ter para servir-me delas. Eu tinha em minhas mãos as marcas do trabalho,
e as manchas do pecado. Por isso meu trabalho a alvura não mostrava, e, porque era manchado, o seu valor baixava. O mestre veio a mim e pôs nas minhas mãos as suas mãos sangrentas. O sangue das suas mãos as minhas mãos lavou, e pura e alvacentas. Eu com prazer as vi, e o mestre me falou: limpa as tuas mãos manchadas do pecado, e vem depois, serás no meu serviço usado. Eu tinha minhas mãos trementes e cansadas, jamais em prece unidas, mas ocupadas sempre em 1000 trabalhos vis, numa pressão constante, exaustas e febris. O mestre veio a mim e pôs nas minhas mãos as suas mãos serenas, e logo em prece ardente as minhas mãos uni. Ocupações terrenas perderam a atração, e mansa voz ouvi: conserva as tuas mãos serenamente em prece, até que a agitação de tua vida cesse. Eu cria em minhas mãos haver força e firmeza sem o poder divino. Entregue ao meu trabalho ardente de ideal, eu não obedecia à voz celestial. O mestre veio a mim e pôs nas minhas mãos as suas mãos pesadas, e desde aquele instante a força me fugiu, e a menos que ligadas tenhamos nossas mãos. E o mestre concluiu: só na fraqueza humana opera o meu poder. Se queres vê-lo em ti, resolve obedecer. Eu vou fazer uma pequena oração, depois vamos cantar a Doxologia 6. Doxologia 6, onde está o nosso instrumentista? Doxologia 6. Ó Deus, não permitas que saiamos deste lugar como entramos, mas diferentes, se esta tenha sido a tua providência. Palavras que tenhamos pronunciado que não estejam de acordo com a tua palavra, não permitas que fique gravada nos corações. Mas as palavras que vieram sob a iluminação do teu Espírito, de acordo com os teus ensinos, perpetra-as para fazer de todos nós homens e mulheres segundo o teu coração. Transforma vidas, rejubila a alegria daqueles que te servem integralmente. Sê propício, em nome de Jesus. Amém. Doxologia 6, por favor.